No início do tempo e do espaço, espíritos e deuses vagavam pela terra, liderados pelo espírito do bem, Angatupiri, e pelo do mal, Taú, criados por Nhamandu, o deus supremo dos Guarani. Na época da Grande Fome, nasceu uma linda criança chamada Queraná, a dorminhoca. Nos poucos momentos em que passava acordada, todos se admiravam de sua bondade e inteligência. Durante a adolescência, Queraná ensinou seu povo a relacionar as estrelas que aparecem no céu em determinada época do ano, ao clima, à fauna e à flora do lugar. Queraná também criou diversos mitos relacionados a estrelas e constelações para ajudar seu povo a identificá-las. Ela pediu que nas noites frias de inverno, ao redor das fogueiras, os índios Guarani contassem a seus filhos os mitos narrados por seus antepassados, para transmitir o conhecimento do céu de geração a geração. A extrema beleza de Queraná atraiu a atenção de Taú, o espírito do mal, que, apaixonado por ela, quis tê-la para si e planejou raptá-la. Angatupiri, o espírito do bem, soube do plano e, para proteger a moça, desafiou Taú. Os dois lutaram por 7 dias e 7 noites, mas Taú venceu. Os deuses que habitavam o céu ficaram muito zangados com Taú e resolveram castigá-lo, fazendo com que o casal tivesse 7 filhos monstros: Teju-Jaguá, Amboituí, Monhai, Jaci-Jaterê, Aoaô, Curupi e Uixó. Passava o tempo e a má influência dos 7 irmãos tornava cada vez mais difícil a vida dos Guarani. Eles provocavam ódio, discórdia e luta entre o povo. Para salvá-los, Poraci, a irmã do cacique Pai Sumé, se ofereceu em sacrifício. Seduziu Monhai e embriagou seus irmãos na festa de seu casamento. Quando os irmãos monstros estavam já sem forças, o Tinguaçu voou e cantou para alertar os Guarani. Poraci tentou fugir da caverna onde acontecia o casamento, mas não conseguiu. Seus amigos, mesmo tristes, fecharam a entrada com pedras, juntaram lenha e Pai Sumé ateou o fogo que matou todos os que estavam presos na gruta. Durante a noite, o espírito de Poraci saiu da prisão, subiu aos céus e se transformou no planeta Vênus, quando aparece de madrugada. Os 7 irmãos monstros consumiram-se no fogo que ardeu durante 7 dias e 7 noites, tempo necessário para atingirem a purificação. Depois, transformados em estrelas, formaram as Pleiades. Quando elas aparecem pela primeira vez no céu, antes do nascer do sol, marcam o primeiro dia do ano Guarani. Queraná, a mãe dos monstros, isolou-se no alto de uma montanha, morreu de tristeza e também se transformou em estrela. Taú, seu apaixonado marido, acompanhou-a. Ao lado das Pleiades, um pouco afastadas, existem 2 estrelas brilhantes, representando Taú e Queraná, que para sempre protegem seus filhos. Desde a noite dos tempos, a simples contemplação do céu desperta a ideia de transcendência na mente humana. Já há milhares de anos, os gregos reuniram os signos do zodíaco no caminho percorrido anualmente pelo Sol. Linhas unindo estrelas aleatórias formam figuras capazes de determinar o destino de quem nasce sob sua influência. Os índios brasileiros tiveram a mesma ideia de transcendência, mas para eles não era o caminho do Sol o mais importante. Era a enorme mancha clara que cobria suas cabeças em tempo de noite sem lua. E a Via Láctea clássica deu lugar ao caminho da Anta. O olhar do índio buscava uma representação mais realista para suas constelações e não se ateve somente às estrelas. No céu tupi-guarani, as nuvens estelares dão corpo às figuras. Para o índio, tudo o que existe na Terra é um reflexo do que existe no céu. Assim, suas constelações trazem os animais da fauna brasileira: a ema, o tinguaçu, o peixe, o veado.
A sofisticação da representação é tanta que a cor das estrelas também é levada em conta. A perna ferida da constelação do Homem Velho, por exemplo, termina em uma estrela vermelha. Quando representavam animais, os índios também escolhiam estrelas vermelhas para assinalar seus anos. O resgate do céu indígena brasileiro é fruto de 10 anos de trabalho de um professor da Universidade Federal do Paraná, o astrônomo Germano Bruno Afonso. A pesquisa mesmo começou a partir de uma pedra orientada e colocada na vertical que foi encontrada num sítio arqueológico, lá onde foi construída a usina de Segredo. No início nós pensávamos, né, que cada aldeia, cada tribo, cada etnia de índio brasileiro tinha uma maneira muito diferente de ver o céu. Isso realmente acontece, mas o que nos surpreendeu foi que tinha muita similaridade. Então, por exemplo, as constelações sazonais, algumas constelações da Via Láctea, muito iguais para todas as etnias. Então isso aí permitiu fazer comparações e ter uma metodologia mais científica para esse trabalho. Seguindo a orientação de Queraná, o professor Germano criou uma maneira de transmitir o conhecimento do céu de geração a geração. Criou o primeiro planetário tupi-guarani do mundo. O que me causa bastante alegria é o interesse da comunidade. Quando eu falo comunidade, é jovem, é velho, é intelectual, é rico, é pobre. Durante essas pesquisas, né, geralmente convidados, agora que eu faço sistemática, né, nós fomos trabalhar na Amazônia, com Costembé, inclusive ganhamos o prêmio Jabuti por causa desse trabalho que nós fizemos lá. E lá então tinha malária, nós ficamos 3 dias perdidos, tudo, mas não aconteceu nada de ruim com ninguém, ainda bem, né? E só emagreci bastante, mas fora disso foi uma aventura, principalmente quando conta depois, né, do que aconteceu, mas valeu a pena em virtude do trabalho que nós pudemos realizar. O reconhecimento veio na forma de patrocínio. Germano Afonso ganhou verba suficiente para montar num furgão um planetário móvel, com o qual pretende percorrer todas as tribos brasileiras, devolvendo a elas o que tem aprendido em todo este tempo de pesquisas. Eu só aprendi. O que eu acho que tem algumas etnias que estão aculturadas, mas agora o índio está sentindo orgulho de ser índio. Então eles querem também o resgate da cultura deles e principalmente o resgate do céu. E nesse sentido nós podemos agora estar ajudando um pouco. Mas o que nós queremos mesmo é resgatar essa nova maneira de ver o mundo para que fique documentada, porque tudo isso que eu mostrei aqui para vocês foi obtido em trabalho de campo. Isso não tem em livros, em filmes, essas coisas todas, né? Então, é essa a nossa proposta. Agora, se além disso a gente puder ser útil, transmitindo um pouco desse conhecimento, aí vai valer muito mais a pena. Nós recebemos da Fundação Vita, né, verba suficiente para comprar um furgão, um telescópio profissional, construir um planetário igual a este em módulos, né, e data show, tudo que é necessário para a gente realizar o nosso trabalho, né. Então, nós vamos numa aldeia, por exemplo, montar esse planetário, trabalhar com os pajés, mostrar para os índios, para os professores indígenas, porque eles reclamam muito. Agora tem uma escola indígena, por exemplo. O que eles ensinam lá para os índios? Coisas da cultura do branco. Não ensina coisas da cultura do índio. Então nós queremos levar também coisas da cultura, ensinamento de cultura indígena, para que eles aproveitem melhor. Então, porque, por exemplo, é muito mais fácil mostrar uma constelação indígena para uma criança e depois mostrar ocidental do que fazer o inverso. E é muito mais agradável também. E como a pesquisa não para, a descoberta mais recente é a do porquê da construção do Caminho de Peabiru, a fantástica via transcontinental da América pré-colombiana, que ligava a ilha de Santa Catarina ao Peru. O Caminho de Peabiru é equivalente ao Caminho de Santiago de Compostela, lá da Espanha. Só que aquilo não é explorado turisticamente, a maioria dos brasileiros nem conhece, e alguns que conhecem nem acreditam. Então, faz muito tempo também nós temos trabalhado sobre o Caminho de Peabiru e nós descobrimos que, para os índios, tudo que existe na Terra é porque existe no céu também. Então, a Terra nada mais é que uma contraparte do céu. E a Via Láctea, quando ela está mais alta no céu, né, ela percorre exatamente o caminho sudeste-noroeste. E se você projetar esse caminho da anta, caminho dos deuses, é caminho para quase todas as culturas. Na Terra, você vê que vai de uma faixa que vai de Santa Catarina até o Peru. Exatamente o traçado do Caminho de Peabiru. O que isso leva a crer? Que os índios do Brasil, olhando aquele caminho no céu, eles queriam saber onde que era o fim, porque o começo não dava, porque dava no mar, então ia na direção do Pacífico, né? E os índios lá do Pacífico, dos Andes, né? Os peruanos, por exemplo, que era o contrário, eles olhavam para o outro lado
e terminavam. Então eles procuravam para esse lado. Então tem o caminho de ida e volta, tanto dos Guarani como dos Incas. E isso ficou muito interessante, porque se você projetar a Via Láctea na Terra, dá exatamente o caminho de Piabiru. Então você une o céu com a terra. Fica muito mais bonito ainda para um potencial turístico, porque isso daí é lindo, é histórico, é filosófico, é didático, mas isso pode gerar divisas financeiras até para as pessoas que moram nessa região, como é feito no mundo inteiro, só no Brasil que não. Enquanto o planetário móvel não fica pronto, é o planetário fixo que traz emoção ao cientista. Foi um dia, é até ruim falar isso, que uma criancinha ficou chorando porque não queria sair de dentro. Aquilo para mim era música nos ouvidos, né?